tema da mensagem de hoje é uma palavra que abençoou muitas pessoas nos 2 primeiros cultos. O tema da mensagem é atitude radical. Diga isso comigo, atitude radical. É uma mensagem que vai te trazer um bom entendimento. Então, se esforce para não se levantar, preste atenção, porque por certo Deus vai falar com você. Olha essa história, Números capítulo 25, versículo 1. A Bíblia diz que o povo de Deus se prostituiu. Olha só, quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, Baal era um ídolo, uma imagem, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita. À vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isto, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher medianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil, olha só, 24 mil pessoas morreram. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Pai, fala conosco, segundo a tua graça e misericórdia. Esconde agora o coração dessa pessoa e os pensamentos dessa pessoa, para que a tua palavra alcance guarida neste bom coração, em nome de Jesus. Aplauda o Espírito Santo. Aleluia! Se assente, querido, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Há pessoas que elas não têm sensibilidade quanto ao pecado. Elas talvez não compreenderam o estrago que o pecado faz na vida de uma pessoa. E essas pessoas, mesmo elas colhendo coisas muito ruins em suas vidas no dia a dia, elas continuam ainda envolvidas com o pecado. Pecado de todas as maneiras, porque quando a gente fala em pecado, a gente normalmente pensa só em matar, roubar ou adulterar. Mas existem outros pecados que algumas pessoas cometem e nem sentem. Por exemplo, falar mal dos outros, mágoa no coração, ira, promover briga entre irmãos e assim por diante. Pecados que são frutos de hábitos que nós temos, de cultura que nós somos influenciados. Mas tem pessoas que vivem no pecado e elas até, em algum grau, elas acreditam que Deus concorda com o pecado delas.
Assim como um pai e uma mãe olha para o filho e fala: não, esse menino é assim mesmo, ele é meio nervoso. Então, algumas pessoas pensam assim, que Deus olha para ela e diz: não, eu compreendo, a minha filha tem a necessidade de alguma vez se prostituir, mas tudo bem, ela é assim mesmo. Não, 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 Deus não é assim. A Bíblia diz: você deve ser santo como seu Deus é santo. Deus não compactua, não vai aceitar que a minha vida permaneça no pecado. Eu venho até Deus cheio de pecados, mas agora, quando eu sou gerado pelo Espírito Santo e eu começo a conhecer a palavra de Deus, Deus quer que eu vá mudando a minha vida e abandonando o pecado. Porque há muitos males que estão em minha vida, que são fruto do pecado, e não há como Deus operar na minha vida se eu continuo no pecado. Eu gostaria de trazer esse exemplo desta cena aqui para vocês, porque é exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que os filhos de Israel começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas. Então elas convidaram eles para sacrificarem, para comer dos sacrifícios que elas faziam aos seus deuses, e eles então se deitavam com elas, se prostituíam com elas, e comia da comida que era sacrificada aos seus ídolos. Daqui a pouco eles deram um passo a mais, e eles começaram a adorar a imagem de Baal. Nesse momento Deus, a Bíblia diz que se irou com eles, e mandou então uma praga, e 24.000 pessoas morreram. Você consegue parar e analisar a quantidade de pessoas que morreram? Nós estamos aqui hoje em aproximadamente 1.600 pessoas, agora nesse culto da noite. Eu estou falando de aproximadamente 15 igrejas como essa que morreram no mesmo dia com uma praga. E agora, por certo, eles não conseguem enterrar essas pessoas estão lá esperando para serem colocadas na cova. A Bíblia diz que o povo, juntamente com Moisés, estavam diante da tenda da congregação, e o povo estava chorando. É claro, morreu o pai de um, morreu o avô, morreu o tio, morreu o irmão, e todos eles estão chorando. E dentro deste quadro de praga, de morte, de tristeza, de amargura, de pranto, a Bíblia diz que vem vindo um rapaz com uma midianita, uma mulher de outros povos, e atravessa no meio deles. Parece que não está acontecendo nada. Todo mundo chorando, aquele monte de morto, e aí ele passa, e a Bíblia diz que ele entra na tenda e vai se prostituir com a moça. Não, peraí, mas não foi por causa da prostituição e depois por causa da adoração da imagem que veio a praga? Será que esse cara não consegue perceber isso? Será que ele é insensível a tudo que está acontecendo? Esse é o quadro de algumas pessoas. Elas sentem que a vida delas não está, a vida dele não está boa. Ela sente que parece que tem uma maldição, o negócio não dá certo. Parece que o diabo está ali. Tem gente que chega até mesmo a ser visitado no meio da noite. Eu sempre escuto relatos como esse, e o mal está na vida e a vida nunca muda, mas a pessoa continua entrando na sua tenda da prostituição. A pessoa continua do mesmo jeito, praticando os mesmos pecados. Ela não tem sensibilidade para isso. Mas a Bíblia diz que diante deste caso, quando aquele casal passou e entrou na tenda, a Bíblia diz no versículo 7, vamos ver o versículo 7, quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, viu o quê? Viu aquele camarada passando com aquela mulher e indo para a tenda se prostituir? Levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre,
Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Deixa eu pegar um objeto aqui para fazer uma encenação. Então, Finéias, quando ele viu aquela cena, quando ele percebeu aquilo, ele não ficou parado, ele não concordou com aquilo. Ele pega a lança, ele vai atrás dos dois, e a Bíblia diz que ele atravessa os dois pelo ventre, talvez estivessem no ato sexual, que ele pega a lança e enfia a lança e mata os dois. Mata o israelita, mata a midianita, atravessando os dois com uma lança. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, a praga cessou. E então a morte acabou no meio do povo, por causa da atitude daquele homem. Quando você ouve essa história, talvez você seja levado a pensar assim: nossa, que coisa bruta, que coisa radical. Ele podia ser mais moderado, né? Ele poderia ter conversado com o israelita, né? Se fosse nos nossos dias, alguém diria, ele poderia ser politicamente correto. Ele poderia ter falado: olha, moço, você não pode se prostituir, você está fazendo algo errado, você é muito radical, não precisa fazer isso. Precisa. Com o pecado não se brinca. Ou você é radical com o pecado, ou o mal não acaba. Ou você toma uma atitude com o pecado, ou tu vai continuar do mesmo jeito que você sempre esteve. Nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Por que, André? Primeiro, porque o pecado traz maldição sobre a sua vida. Um pecado que talvez até você ache inofensivo, um pecado que talvez você acha e pensa: não, mas isso aqui todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu não sei, mas se é pecado, você precisa tirar da tua vida. No livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2, o sábio disse: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Toda maldição tem uma causa, e a maldição que está na vida da pessoa é por causa da causa do pecado. O pecado que está na vida da pessoa. E tem pessoas que não perceberam isso ainda. O vem e vai do problema está relacionado com a prática que você pratica, e você abandona, e você volta de novo para o seu pecado. E você não conseguiu entender isso ainda, e você está procurando em outras pessoas o motivo do mal que está na tua vida. Você deveria olhar para a tua própria vida e procurar o pecado. Mas o que é o pecado, André? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é você sair do caminho. Pecado é você errar o alvo. O pecado é uma grave e intencional revolta contra o próprio Deus. Quando você peca, você está se revoltando contra o próprio Deus. Você está indo contra a vontade de Deus. Você está rejeitando a soberania de Deus sobre a sua vida. Você prefere andar no pecado? De uma maneira bem simplificada, eu poderia dizer que o pecado é o erro que nós cometemos de maneira consciente. É isso aí que Deus quer tratar conosco. Porque aquilo que você sabe que está errado, o Senhor quer que você o abandone. E o Senhor não quer que você tome uma decisão, vamos dizer, superficial. O Senhor quer que você seja radical com isso. O Senhor quer que você tome uma decisão para valer. Se é que você quer que a praga termine, se é que você quer que a maldição acabe, você precisa ser incisivo com isso.
Moisés, quando falou com os israelitas, no capítulo 32 de Números, versículo 23, ele disse: vocês pecam contra o Senhor, e os vossos pecados vos alcançarão. Vocês pecam contra o Senhor, e os vossos pecados vos alcançarão. Quando você peca contra o Senhor. Salmista Davi, no Salmo 51, ele disse: pequei contra o Senhor, fiz o que era mal aos seus olhos. Você peca contra o Senhor, eu peco contra o Senhor. Então eu preciso ser radical, porque o pecado traz maldição para a minha vida. Eu preciso ser radical, porque quando a maldição se estabelece, ou o pecado se estabelece, ele vai ramificando para outras áreas da minha vida. Você não pode controlar o pecado. O pecado é algo que ele vai ramificando, ele vai atingindo outras áreas da sua vida. Jesus Cristo diz que quando um espírito sai da vida de uma pessoa, esse espírito sai e ele anda procurando um lugar de repouso, ele não encontrando, ele volta. E ele volta com 7 espíritos piores do que ele. E Jesus Cristo disse: a situação daquela pessoa agora é pior do que antes. Então a pessoa tinha um demônio, agora ela tem 8 demônios. E eu estava a refletir sobre isso. Eu não acredito que os demônios que venham sejam demônios da mesma área, vamos dizer assim. Eu acho que vem outros demônios diferentes, com certeza. Se havia um demônio que age na vida sexual, agora vem um tranca-rua que vai amarrar a vida financeira para a pessoa não prosperar. E então vem um Exu da morte para tentar matar, para tentar colocar doenças na pessoa. E agora isso vai multiplicando, então a pessoa vem aqui e o pastor repreende o demônio sai. Glória a Deus. 8 demônios saíram. E daqui a pouco os 8 voltam. E voltam por quê? Porque você não é radical com o seu pecado. Porque você ainda não extirpou o pecado da tua vida. O que é extirpar, André? É arrancar pela raiz. Quando eu olho para Finéias, eu vejo alguém arrancando o pecado pela raiz. Eu vejo alguém tomando uma decisão para valer. O grande problema das pessoas que ficam na igreja 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos, e depois chega até o pastor como se estivesse cobrando os seus direitos, e diz assim: pastor, eu não sei o que acontece, eu estou nessa igreja faz 4 anos, a minha vida não muda. O que está acontecendo, pastor? E o dízimo que eu devolvo? O problema é esse, é que não há uma posição radical com o pecado. São pessoas que tomam meias posições. Não, você agora não trai mais a sua esposa, você nunca mais deitou com outra mulher depois que você se converteu, mas você deita com as mulheres na pornografia, amando e desejando o pecado da pornografia. Você continua no mesmo jeito. Você melhorou um pouquinho a sua fachada, mas você continua do mesmo jeito. Precisa haver uma mudança completa e profunda para que o mal termine realmente na nossa vida. Precisa tomar uma decisão radical, porque o pecado, quando ele se estabelece, ele vai ramificando. Uma mulher estava no banheiro e ela sentou no vaso para fazer a sua necessidade, e quando ela olhou entre as pernas, tinha uma cabeça de uma cobra lá dentro. Ela saiu correndo pela casa, gritando ao marido: há uma cobra dentro do banheiro, vai lá matar aquela cobra. E o marido foi até lá. Mas não era uma cobra, era uma ponta de uma raiz de uma árvore. Como que isso aconteceu? Alguém plantou uma semente lá do lado de fora. Cresceu uma árvore. E à medida que a árvore crescia para cima, ela crescia para dentro, e a raiz foi crescendo, crescendo, entrou pelo cano do esgoto e saiu lá dentro do vaso sanitário. Assim é o pecado. Você não sabe, você está vendo só a pontinha dele lá fora, mas como um iceberg, ele está crescendo para baixo.
Ele está lá, onde você não vê, e ele está ramificando, ele já está entrando na vida da família, ele já está entrando na vida dos filhos, ele já está entrando nos negócios, e você está achando, está tudo bem, está tudo tranquilo, olha, eu faço isso, e eu estou vivendo. Meu amigo, daqui a pouco a cabecinha da raiz aparece. Daqui a pouco, em meio a um diagnóstico médico, a surpresa chega. Daqui a pouco, um marido chega e diz: olha, não dá mais para nós vivermos juntos. Daqui a pouco alguém diz: olha, a sua empresa está quebrando. E você não está entendendo por quê? Porque está faltando uma posição para valer na presença de Deus. Está precisando ser radical com isso e arrancar toda a porta, ou fechar toda a porta que o diabo tem para tocar em você. O mal vai ramificando. Adão pecou e então o mal alcançou os filhos dele. Davi pecou, adulterou, matou um homem, e também aquilo alcançou a descendência dele. Em Provérbios 10:6 a Bíblia diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai na podridão. Em Provérbios 22:8 está escrito: quem semeia a injustiça, colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Em outra tradução, quem semeia vento, colhe tempestade. Em 2011, você deve lembrar dessa história. Um homem arrumou um amante e começou a trair a sua esposa. Quando ele decidiu terminar aquele caso, a amante simplesmente foi lá na escola, buscou a filha dele de 6 anos, chamada Lavínia, e pegou a menina e matou a menina. A amante matou a filha dele. No velório, esse homem gritava e dizia: eu quero me matar, eu não quero mais viver, para mim já chega. E alguém disse: uma criança inocente pagando pelos atos de um homem pecador. Às vezes você não está tendo a dimensão disso, mas tu está plantando uma semente que vai ramificar em toda a tua casa e talvez até nos teus filhos. E você está achando muito bom agora aquilo que você está fazendo, mas eu quero dizer para você, esse negócio está crescendo. Então Deus lhe trouxe aqui hoje para falar contigo e dizer: você precisa ser radical e arrancar para valer isso da sua casa, para arrancar para valer isso da sua vida. Para de brincar com o pecado. Para de brincar com o pecado. Toma uma decisão com Deus. Aleluia. O pecado precisa ser extirpado, arrancado com raiz e tudo. E quando isso acontece, a maldição acaba. Quando isso acontece, a vida muda. Quando isso acontece, quando você arranca pela raiz, Deus vira teu cativeiro. Quando você verdadeiramente toma uma decisão radical e faz o que tem que ser feito. A Bíblia diz que Finéias, versículo 7, veja só o que está escrito: vendo isso, Finéias. Olha o que aconteceu, ele viu. E aqui está a grande chave: quando Deus te mostra, você precisa fazer alguma coisa. Quando Deus te mostra, você não será mais tido como inocente. Quando Deus te revela, você já não é mais inocente. Disse o escritor do livro de Atos: Deus, não levando em conta os pecados cometidos na ignorância, chama todos ao arrependimento. Uma coisa é quando você fazia na ignorância, outra coisa é você fazer agora, sabendo o que você tem que fazer. Outra coisa é você praticar com consciência. Às vezes tem algo na tua vida e você está praticando. Enquanto isso não é arrancado, o mal não para.
Enquanto você não toma uma decisão para valer, o mal não para. Mas se você tirar, se você arrancar pela raiz, se você desarraigar esse mal da tua casa, da tua vida, da tua intimidade, não tenha dúvida, a maldição acaba. A maldição acaba. Eu estava orando para uma moça alguns anos atrás, e essa moça claramente tinha um espírito de pombagira. Foi o que o Senhor me revelou quando eu orava por ela. Então eu estava orando por ela e eu repreendi Satanás 3 vezes. E o diabo não saiu da vida dela. Então eu disse: Satanás, esconde aí. E ela voltou em si. E eu disse: filha, qual é o teu pecado? Porque se o diabo está na tua vida, é porque você tem pecados que você comete de maneira deliberada. Não há demônio que fica na vida de alguém quando essa pessoa não tem mais pecado. E não é que eu estou dizendo que alguém é santo, todos pecam. Uma coisa é pecar, outra coisa é ficar no pecado. No Salmo 1 disse o salmista: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, e isso é importante, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem prazer na lei do Senhor, não tem prazer do pecado. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Uma coisa é eu estar andando e pisar onde não devo pisar, outra coisa é eu permanecer aqui. Se eu pisei onde eu não devo pisar, eu na hora vou sair disso aqui. Por quê? Porque o homem feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Mas aquele que se detém no caminho dos pecadores, ou seja, aquele que deliberadamente habita no pecado, esse homem não pode ser feliz. Não pode ver a realização desse homem. Por quê? Porque aonde há pecado, há demônio. E Jesus Cristo disse que o ladrão, tipificadamente aqui, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Aonde tem pecado, há um demônio matando, roubando e destruindo. E a pessoa acha que está tendo vantagem. Ela pensa: não, eu estou enganando Deus, eu estou enganando o pastor. Eu subo aqui para cantar e ninguém sabe que eu estou no pecado. Deus sabe. Pior, o diabo sabe. E o diabo vai entrar. Não tenha dúvida do que eu estou dizendo. Ele não vai bater na porta da tua casa para entrar. Se você está no pecado, vivendo de maneira deliberada, o diabo não vai bater na porta da tua casa. Ele simplesmente vai entrar. E então a morte, a destruição, a perdas. E por quê? Por causa dos pecados cometidos de maneira deliberada. Então essa moça, eu repreendi, e ela disse: não, eu não tenho nada. E a mãe dela por acaso estava do meu lado. E a mãe disse: pastor, o problema dela é o piercing. O piercing que ela tem no umbigo. E no primeiro momento eu pensei: mas peraí, o que tem a ver esse piercing com demônios? Parece normal isso, todo mundo usa. E então o Espírito Santo falou para mim: o problema não é o piercing que ela usa no umbigo. O problema é quem mandou ela colocar o piercing. O problema é a quem ela está obedecendo. Em João 8,44, Jesus Cristo disse que quem faz a vontade do diabo é filho do diabo. Não. Um crente não se torna filho do diabo do dia para a noite. O Jesus não está falando de filiação, Jesus está falando de autoridade. Quando você obedece o diabo tem autoridade na tua vida. É isso que Jesus está dizendo. Você olha para Adão e Eva, é isso que você vê. O diabo não podia tocar neles. Mas então eles comeram do fruto que a serpente ofereceu para eles. Quando eles comem do fruto, eles perdem a comunhão com Deus. E agora o diabo tem acesso na vida deles. E o mal entra na família deles. Um filho mata o outro. Acabou a paz na casa. Por quê? Porque eles comeram do fruto que eles não deveriam comer. E você pensa que é diferente nos seus dias? Nós estamos vivendo a era da graça, e quando nós pecamos, nós viemos aqui na Santa Ceia, confessamos os nossos pecados, e o Senhor nos perdoa, glória a Deus por isso.
Nós não precisamos matar um boi, uma ovelha, ou fazer sacrifício, subindo degraus de joelho, acendendo vela, ou coisas parecidas. Glória a Deus por isso. Mas uma coisa é você pisar no pecado e sair, se arrepender e consertar. Outra coisa é você continuar deliberadamente no seu pecado e achar que está tudo bem. E então, depois desse entendimento, eu disse para ela: ô filha, tira o seu piercing e coloca aqui no altar. Mas ela não conseguia. Ela disse: não posso. Eu disse: o Senhor está falando, você está fazendo isso aí? E entenda bem o que eu vou lhe explicar. Para que uma mulher usa um piercing no umbigo? Você já parou para pensar que isso está ligado com sensualidade? E quem mandou ela colocar isso? O espírito que trabalha nela. É isso. Por que você acha que mulheres andam com o corpo todo com roupas transparentes, com seios à mostras, ou então com saias e calças transparentes, desenhando todo o corpo dela? Você acha que ela é uma prostituta? Eu não acho que ela seja uma prostituta. Eu acho que ela está debaixo de uma influência diabólica. Eu acho que tem um espírito na vida dela. Cuidado, inclusive, eu quero falar com vocês, mães, que vestem as suas filhas indecentemente, com shortinhos curtos, ou com roupinhas de mocinhas. E você então faz maquiagem nela, você coloca brinco nela, você está gerando uma ação prematura dessa criança. E você pode fazer gente por aí que não tem muito juízo, que é maluco, começar a ver uma criança como uma mocinha e desejar essa menina. Cuidado com isso. Cuidado com quem está influenciando você. Cuidado com quem está influenciando a sua vida, a sua maneira de você se vestir. Você já percebeu que todo moleque que tem um piercing anda com a barriga de fora? Eu não tenho nada contra a sua tatuagem. Presta atenção no que eu quero te falar. O pastor não tem preconceito contra isso. Eu acredito que o Espírito Santo possa usar uma pessoa tatuada do fio de cabelo até o dedão do pé. Eu creio. Eu creio que pode ser um pastor, um pregador do Evangelho. Eu creio que uma pessoa toda tatuada pode ser usada pelo Espírito Santo. Mas eu creio que uma pessoa cheia do Espírito Santo não precisa e não vai fazer mais tatuagens. Como também uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela se veste decentemente. Ela não consegue mais andar da mesma maneira. Por quê? Porque agora ela tem consciência: eu sou o templo do Espírito Santo. Aleluia. Ah, mas eu vou na praia. Você vai ter que usar sunga na praia, não vai usar terno na praia. Não estou falando disso. Eu estou falando de andar decentemente. Então aí ela pegou e com muita dificuldade ela veio e colocou o piercing no altar. Porque aquilo que o diabo tem de domínio na tua vida, ele já colocou um conceito na tua mente para que você não pare de fazer. Vou repetir. Aquilo que você faz, que dá legalidade para o diabo colocou um conceito na tua mente para que você não pare. E quando eu estou falando, você está pensando: não é bem assim. Eu acho que esse pastor é muito atrasado. Não é você que está pensando isso. É o próprio diabo falando na tua mente, porque ele quer prender você nisso. Então ela não consegue, parece uma coisa tão simples. Ah, mas vem cá, se eu tirar isso aqui eu fico liberta? Não consigo tirar. Assim, alguns de vocês estão assim, presos em pecados, que estão impedindo Deus de fazer a obra da tua vida, e você não está entendendo isso. Então ela veio, tirou, e eu fiz ela fazer uma oração. Eu, em nome de Jesus, rejeito toda a influência de demônios de sensualidade no meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu não aceito mais essa ingerência na minha vida. Então eu disse: Satanás, vai embora. E ele foi embora. Quando o pecado é arrancado, então a maldição acaba. A maldição acaba, não tem mais aonde o diabo permanecer na tua vida. É disso que eu estou falando. Quando Deus então mostra para Finéias aquele quadro, ele não teve por que não agir. A Bíblia diz que ele foi atrás. Vai atrás desse pecado. Ele foi atrás do casal. Ele entrou dentro da tenda onde o pecado estava acontecendo. E ele não teve
dúvida, ele pegou a lança e cravou os dois, e a Bíblia diz que a praga acabou. Se você for radical, a praga vai acabar, porque até a vontade que você tem de praticar esse pecado é fruto do demônio que está na tua vida, e o demônio não está na tua vida porque você não para de pecar. Renuncie o pecado hoje, tome uma decisão e decida: eu não vou mais praticar este pecado, eu renuncio, eu rejeito esse pecado. E eu vou dizer algo para você: só Deus leva-nos a esta boa consciência sobre o pecado que está em nossa vida. De nós mesmos nós não podemos, mas o Espírito Santo hoje está te levando a ver o teu pecado. Eu preguei essa mensagem há mais de 10 anos atrás, a minha filha estava lembrando agora. Eu preguei num congresso de jovens, e então um rapaz saiu do seu lugar e ele trouxe aqui no altar uma identidade. Eu falei: mas por que esse rapaz trouxe uma identidade? Por que você trouxe essa identidade aqui? Ele disse: porque é falsa. Alguém anda com a identidade falsa no bolso? Alguém anda com o pecado no dia a dia, e isso não lhe incomoda, e ele não percebe, mas o Espírito Santo nos leva a ver o nosso pecado. No capítulo 37 de Ezequiel, coloque esse texto por favor. Veja Deus levando este homem a ver aquela situação. Veio sobre mim a mão do Senhor. Só a mão do Senhor vai te revelar o que está de morto, o que tem de pecado da tua vida. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez, não é que é algo que eu quisesse, Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e Ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então ele está dizendo: Deus foi me levando a ver isso. Eu mesmo, por mim mesmo, eu não iria, mas o Espírito Santo foi me levando. O Espírito Santo está te levando. O Espírito Santo te coloca no meio do vale de ossos secos. O que diz em outro versículo? E me fez passar. Veja bem aqui, é novamente Deus levando ele, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então Deus pegou o profeta e leva ele no meio daqueles cadáveres. Ele leva ele ver, ao contrário desse rapaz que está cheio de mortos, 24 mil mortos, e ele continua no pecado, mas agora Deus está trabalhando nele, e leva ele ver os mortos, os cadáveres. Deus está nos levando a ver onde estão os nossos pecados. Para quê? Para que nós tenhamos vida. E foi isso que o Senhor disse no versículo 4. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então você precisa primeiro enxergar a tua miséria, enxergar o pecado que está em você, para que você possa trazer a vida do Senhor para a tua casa. Enquanto você não tiver coragem de olhar de frente, de enfrentar o teu problema, você não pode ter uma vida nova. Enquanto você ficar maquiando, vindo aqui ao domingo, tirando o encargo da tua consciência e continuando a viver do mesmo jeito, você não pode ter uma vida nova. Por isso disse o Senhor a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Diga aleluia. Eu estou indo para o final desta mensagem, presta atenção, e agora é um momento muito importante. Você precisa ser radical com o pecado, para anular a ação do diabo em sua casa, na sua vida, na sua família. Há famílias que as pessoas acostumaram com a promiscuidade, tem adultério na família, os casamentos eles se acabam nessa família. As pessoas trocam de marido, trocam de esposa igual troca de roupa. Os filhos se prostituem, as filhas se prostituem, a mãe trai o marido, e aquilo está dentro de casa.
E aí então você veio para a igreja, você não é como eles, mas quando você olha com o olhar do Espírito Santo para você, você ainda encontra indícios da vida deles na sua vida. Você é muito parecido com eles. Você não mudou profundamente ainda. Você não adultera como ela adultera, mas tu olha pornografia. Você não adultera como ele adultera, mas você deseja a mulher do outro. Observe que você não conseguiu ser radical com isso ainda. E isso passa por uma consciência de você olhar a tua família, olhar a tua vida e decidir: eu vou ser diferente. Não com a postura de crítica, porque tem gente que critica o pai e é igual o pai. Ah, não fala isso de mim, André. Meu pai cheirava cocaína, aí você fuma um cigarro. Você vai chegar lá ainda. Você vai chegar lá ainda. Se você não tomar uma atitude, você vai chegar lá ainda. Se você não tomar uma atitude, o seu final vai ser igual deles. Se você não tomar uma atitude radical, daqui a pouco você vai começar a abrir concessões. Se você ver esse texto, a Bíblia diz que primeiro eles se deitaram com as mulheres. Depois eles comeram dos alimentos consagrados a ídolos, e depois eles estavam adorando a ídolos. É assim que o pecado se estabelece. Você vai dando corda, daqui a pouco você está daquela maneira que você disse que nunca ia estar. Por isso você precisa ser radical. Uma família que é cheia de briga, cheia de contenda, cheia de confusão, cheia de agressão. Não, pastor, eu mudei, eu não sou assim mais. Eu nunca mais dei um murro na cara de ninguém, mas fala mal das pessoas dentro da igreja. Você vai chegar lá ainda. Um dia você vai dar um murro na cara de alguém, se você não tomar uma decisão radical com isso. Algumas famílias têm problema com vício. Todo mundo na família foi um bêbado, o pai morreu de cirrose, o outro morreu com drogas, o outro está preso num presídio. E você? Não, pastor, eu bebo socialmente em casa. Você vai chegar lá ainda, porque o pecado ainda está em você. Você não teve coragem de pegar a tua lança e fazer o que tinha que ser feito. Precisa ter coragem para botar um ponto final no negócio. Tem que ter coragem para dizer: aqui na minha casa, não. Aqui não. Mas pai, aqui não. Enquanto tu come do meu feijão, aqui não. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Quando eu me converti, eu olhei para a minha família, e a minha família tinha um problema sério, um problema administrativo. Eu acho que eles não eram caloteiros, eu acho que eram alguma parte. Eu estou falando generalizando toda a minha família. Parte da minha família tinha problemas financeiros, não conseguia administrar dinheiro, e todos eles viviam endividados. E quando eu olhei para a minha vida, porque quando o Espírito Santo entra na nossa vida, antes de mostrar a vida dos outros, ele mostra a nossa própria. Se você só está vendo problema na vida dos outros, você precisa conversar com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo começou a mostrar: veja bem, você está indo no mesmo caminho. Você ganha muito dinheiro, mas o seu dinheiro não vira nada, e você está devendo. Olha como que você vive. E eu disse: eu preciso mudar essa realidade em minha vida. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o pecado da minha casa, porque eu morava junto com a minha esposa, eu não era casado. E eu disse: eu quero servir a Jesus, então eu vou consertar a minha casa. E nós nos casamos. Então eu chamei a Gi e disse: Gi, nós vamos fazer o seguinte: os próximos 3 anos nós não vamos comprar uma agulha, a não ser comida, até que nós mudemos a nossa situação. Eu estava decidido. Nós nos casamos. E sabe qual foi a festa de casamento? A minha patroa me deu R$240 de presente. Eu comprei 2 picanhas e 2 caixas de Coca-Cola. Essa foi a nossa festa de casamento. E então nós mudamos para Ribeirão Preto nessa época.
Chegando aqui na cidade, eu estava decidido, eu não ia gastar com nada. Eu tinha um tênis, e o tênis foi gastando a sola, porque eu fiquei 3 anos sem comprar um tênis. E então, o tênis foi ficando fino, e quando eu andava na rua de Ribeirão Preto, esquentava o meu pé. A minha calça jeans que eu só tinha uma, ela foi ficando branca. Ela era azul um pouco escura, foi ficando clara, e de repente começou a rasgar aqui na coxa. Mas eu estava decidido, eu ia mudar de vida. Você não vai conseguir mudar de vida se você não tomar uma decisão radical. Aí a minha esposa um dia chegou e falou: André, as nossas roupas estão sobre as cadeiras, a gente precisa comprar um guarda-roupa, porque nós alugamos um apartamento, não tinha armário embutido. Eu falei: nós não podemos gastar, nós fizemos um compromisso, e nós não vamos voltar atrás. Eu fui lá na Baixada, ali perto da rodoviária, num brechó. Eu comprei 2 araras, R$15 cada uma, e fixei na parede. Fui lá e botei na parede, e nós ficamos 3 anos com arara, com as nossas roupas penduradas. As minhas camisas ficaram todas amarelas. Não tinha problema, eu estava disposto a mudar de vida. É disso que eu estou falando. Você vai ter que ser radical nessa área da tua vida onde o pecado está. Senão você não vai conseguir mudar. Se você for negociar com o pecado, mas só de vez em quando, não precisa ser tão radical assim, eu posso ter isso. O diabo vai estar ao teu lado toda vez que você praticar esse pecado, mesmo que ele seja pequeno. Você precisa ser radical. Eu estava lendo a história de 2 irmãs, que na família delas, várias pessoas morreram com câncer, e câncer na mama. Então elas foram até o médico e pediram para que o médico fizesse o exame, ver se havia predisposição para que elas tivessem câncer também. E o médico disse: olha, vocês terão câncer. Ela disse: certeza, doutor? Certeza. Então as duas conversaram e voltaram do médico e falaram: doutor, corta os nossos seios. Você está louca? Como assim? Você vai cortar o seu seio? Isso faz parte da sensualidade da mulher. Amanhã você vai querer amamentar um filho. E ela disse: doutor, eu prefiro viver do que manter esse seio. Pode arrancar. E as duas tiraram os seios, e elas não tiveram câncer. Eu não estou falando para você arrancar um câncer, tirar os seus seios, mas escuta o que eu vou te falar. Parece uma coisa muito radical, não é? Não precisa tudo isso. Para que tudo isso? Eu queria dizer algo para você. O reino de Deus é radical. O reino de Deus não é politicamente correto. O reino de Deus é radical. Mateus capítulo 5, versículo 29, disse Jesus: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. O Senhor está dizendo: você vai ter que ser radical com isso. Você não vai poder negociar com o pecado. Você não vai poder manter essas coisas em sua vida. Você vai ter que decidir. Arrancar um olho dói muito, mas dói mais ir para o inferno. Jesus Cristo disse, desde o tempo de João Batista até hoje: o reino de Deus é conquistado à força, e somente os violentos se apoderam dele. Vai ter que ter coragem. E foi isso que Finéias teve. Ele não precisou de ninguém. Ele não conversou com Moisés. Ele não foi perguntar para o pastor. Ele não foi perguntar para a esposa, para o pai, para a mãe. Ele viu aquilo estava errado, e porque ele viu, ele foi lá e tomou uma decisão. Ele arrancou aquilo do meio deles, e a Bíblia diz que a praga acabou. Aquele que viu precisa tomar uma decisão. Aquele a quem Deus está revelando precisa tomar uma decisão, precisa fazer o que é certo. Abraão pagou o preço com fé e com sacrifício, e ele abençoou toda a sua descendência. A descendência de Finéias foi abençoada. Aleluia.
Números 25, 12, vamos terminar aqui. Portanto, olha o que Deus disse a ele, falando com Moisés: dize Moisés para Finéias: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Deus ficou feliz com Finéias. O que mais? Versículo 13: e ele e sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, ou seja, vão trabalhar para mim. Sabe o que Deus está dizendo? É desse tipo de gente que eu quero trabalhando para mim. É gente que não aceita o pecado, que não compactua com o pecado. É esse tipo de gente que eu quero. E diga para Finéias que ele vai ser sacerdote, e toda a geração dele será também sacerdote. Eu quero essa família me servindo, está dizendo o Senhor, e eu vou dar paz para ele. Deus se alegrou em Finéias. Deus se alegrou em Finéias e fez um concerto, uma aliança com ele, e a família dele e a descendência dele foi abençoada. Davi, do Salmo 37, versículo 25, ele disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi o justo desamparado, e nunca vi descendência de justo mendigar o pão. A decisão é sua, porque disse Paulo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É você que escolhe o que tu vai colher. As suas decisões hoje estão estabelecendo o teu futuro amanhã. Aquilo que tu decide hoje, a maneira que tu age frente às situações da sua vida. Se o pecado está na tua casa, a maldição está na tua casa. Se o pecado está na tua vida, você ainda não está vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. Eu vou repetir: se o pecado está deliberadamente em sua vida, você não está vivendo tudo que Deus tem para você. Vai ter que ser radical, vai ter que tomar uma decisão. Fique de pé no teu lugar. Eu vou orar por algumas pessoas que precisam colocar algo no altar hoje. Como essa mulher colocou um piercing, talvez você tenha para colocar um adultério aqui no altar hoje. Como essa moça colocou um piercing, talvez você tenha para colocar uma vida de pornografia aqui no altar hoje. Assim como essa moça colocou um piercing, talvez você tenha que colocar aqui uma vida de tráfico, de drogas. Vem na igreja e ainda está envolvido com isso. Vem na igreja e continua sendo um defraudador, um ladrão, um enganador. O Senhor está dizendo: eu coloco diante de você isso hoje. Você precisa tomar uma decisão. E a decisão tem que ser radical. A atitude vai ter que ser radical. Você vai ter que escolher hoje. Ou você agrada a sua carne, ou você agrada o diabo, ou você agrada a Deus. Se você tem algo hoje para colocar no altar, sai do seu lugar e vem à frente.
Uma atitude radical mudará a sua vida e dos seus descendentes. Uma atitude radical mudará a sua vida e dos seus descendentes. Deus te revela. Então venha sacrificar no altar de Deus aquilo que Ele te revelou. Pegue isso e traga até o Senhor. É tão simples assim. Você fica onde está e permanece onde está. Ou você vem, coloca no altar e diz para Deus: eu estou saindo de onde eu estava, porque eu não quero mais isso para a minha vida.